Olá, sétimo ano, tudo bem? Como estão vocês, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a revisão de história, joinha? O que vai cair aí na nossa verificação de desempenho, beleza? Vai cair um assunto relacionado às invasões holandesas no Brasil colonial, tá certo? Então, as invasões holandesas, elas vão fazer parte aí da história do Brasil, tá certo? Que corresponde, né, ao projeto do qual a Holanda, né, se tornaria independente da Espanha, tá certo? E para se tornar uma megapotência, ela decidiu invadir o Brasil, tá certo? Decidiu aí ocupar e administrar o Nordeste brasileiro por intermédio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Então eles criam uma nova companhia, tá certo, para vender o açúcar, já que os holandeses sempre tiveram presentes aí no processo de colonização do Brasil, né? Por quê? Porque enquanto os holandeses faziam parte aí da Espanha, né? A Espanha que por muitas vezes estava interligada a Portugal através da União Ibérica, tá certo? Se ligar nisso, os holandeses eram responsáveis por refinar o açúcar que vinha do Brasil para Portugal, né? O açúcar saía do Brasil na sua forma bruta, chegava na Holanda, era refinado, eles eram responsáveis aí, tá certo? Pela venda, pelo refinamento, por uma série de processos que inclusive gerava muito mais lucro do que o açúcar bruto, tá certo? Também, né, os holandeses emprestavam dinheiro, faziam uma série de coisas para os portugueses e, consequentemente, para a galera que vivia aqui no Brasil, tá? Os holandeses, eles tinham um grande interesse no açúcar brasileiro quando eles se tornam independentes, tá? Não só porque dominavam o comércio do produto, porque eram eles quem vendiam na Europa, mas também porque havia muito capital holandês investido aqui nos engenhos brasileiros, tá certo? Muito capital holandês. Os comerciantes, né, de Flandres eram antigos parceiros comerciais dos portugueses. E isso fazia com que eles tivessem umas relações muito estreitas, né? E a Holanda resolve aí invadir e tomar a colônia portuguesa aqui na América, beleza? Como não possuíam uma importante frota mercante, tá? Muito capital e o controle sobre boa parte das rotas comerciais terrestres, os flamengos frequentemente comercializavam mercadorias que os portugueses exploravam em suas colônias, beleza? Então, era uma galera que não tinha muito apoio, não era tão grande quanto as outras nações, né? Porque estava subjugada anteriormente à Espanha, beleza? Mas aí, quando se tornam independentes e eles já sabiam a forma de enriquecer, eles começam, né? Claro, que a tomar as colônias portuguesas para aí ter o domínio total do açúcar, que era o principal produto na época, tá certo? Então, se ligar na questão da União Ibérica, que era, né, a união entre Portugal e Espanha. Muitas vezes o rei de Portugal era o rei da Espanha e o contrário também era verdadeiro, tá certo? Então, a União Ibérica foi extremamente importante, tá? Por quê? Porque quando os holandeses acabam se libertando eram colônias, né, da Espanha, o que a Espanha faz? Fecha os portos para os holandeses, para tentar derrubar, né? É isso que uma nação faz quando acaba perdendo outra. Então ela acaba aí criando meios para prejudicar os holandeses,
tá certo? Então os holandeses eles tiveram um prejuízo gigante. Por quê? Porque os portos foram fechados, beleza? Aí o que que eles fazem? Eles criam a Companhia das Índias, eles criam as Companhias das Índias Orientais. Por quê? Porque a União Ibérica, beleza, vai criar a Companhia das Índias Ocidentais, que diz aqui, ó, é o seguinte: os holandeses não podem negociar nos portos, tá, onde portugueses e espanhóis fazem parte, beleza? Que era todo o Oceano Atlântico, e isso era bem complicado para os holandeses, beleza? Então eles vão criar a Companhia das Índias Orientais, que é uma nova rota comercial para começar a ganhar bastante dinheiro, tá certo? Em relação a isso aí, tá? Então quando os holandeses eles chegam, né, no Brasil, beleza? Eles vão chegar em 1630, tá? Eles vão ter aí 2 invasões, tá certo? A primeira invasão vai ser na Bahia e eles vão fracassar. E a segunda invasão vai ser em Pernambuco, que era a nação assim de maior destaque em relação à produção de açúcar aqui no Brasil, tá certo? Então, a primeira invasão vai ser na Bahia e a segunda invasão vai ser onde? Vai ser lá na região de Pernambuco, que vai dar certo, tá? Ok? Com o apoio aí de Calabar, né? Que vai ser um importante facilitador aí dessa questão da vinda dos holandeses para cá, tá certo? E vai acontecer, senhores, e vai acontecer o domínio holandês em 1630 aqui no Brasil. Ele toma Pernambuco, que vai ser a principal, vai tomar aqui a região nordeste, vai construir vários fortes, tá certo? E uma das primeiras medidas, né, uma das primeiras medidas vai ser a questão da... Quando eles chegam, né? Eles vão queimar, tá certo, Olinda, né? Eles vão destruir engenhos, tá certo? Incendiar Olinda, que era a sede de Pernambuco na época, era tipo a capital da época, beleza? Muitos negros irão fugir. Por que irão fugir? Porque os engenhos foram destruídos e os negros começam a fugir para as regiões dos quilombos, destroem plantações, né? E exercem a dominação holandesa aí no litoral nordestino, como vocês podem confirmar, tá certo, na página 132, beleza? Professora, quem foi Calabar, né? Calabar, na verdade, Domingos Jorge Calabar vai ser considerado traidor. Por quê? Porque ele vai ajudar os holandeses a destruir o Arraial de Bom Jesus, que vai ser uma importante área de produção açucareira, tá certo? E a partir daí os holandeses, de fato, se estabelecem em Pernambuco, tá certo? Um outro fator importantíssimo vai ser, durante a invasão holandesa, né, principalmente para Pernambuco, vai ser o governo de Nassau, tá? Por que o governo de Nassau vai ser tão importante, né? Porque o governo de Nassau vai fazer de Pernambuco uma região extremamente importante. Vai fazer de Pernambuco uma área que de fato, né, desenvolva e vai fazer Recife surgir, tá? Tanto é que ele muda o nome da cidade do Recife e coloca de Maurício Stard, né? Ou Cidade de Maurício, tá certo? Cidade de Maurício de Nassau. Maurício vai ser um cara tipo que vai tentar agradar gregos e troianos quando estar aqui no Brasil, na região de Pernambuco. Por quê? Porque ele começa a dar crédito para as pessoas, o que faz com que muita gente de Recife, né, de Maurício Stard, cresça economicamente, tá? Ele vai estabelecer uma tolerância religiosa, e isso vai ser muito importante, uma época em que o cristianismo era muito forte, tá certo? Ele vai praticar obras
urbanas, como por exemplo a construção de pontes, né? Vai fazer uma série de coisas. Na verdade, ele vai mudar aí a realidade do Recife, tá certo? Deixando o Recife muito próximo de um centro político e cultural. Tanto é que depois, né, a capital de Pernambuco é transferida de Olinda para Recife, tá certo? E ele faz com que desenvolva uma vida cultural, então ele começa a desenvolver a região em várias formas, né? Na economia, Nassau fez várias tentativas de diversificar a agricultura, mas isso acabou não acontecendo, tá certo? Houve muita resistência e tal, beleza? Na administração de Nassau, ele vai fazer alianças com os senhores de engenho, que é quando ele começa a dar crédito para a galera, vai reativar a produção açucareira, vai conceder empréstimos aos senhores de engenho que não tinham dinheiro para manter toda aquela estrutura, tá certo? Vai garantir a questão do abastecimento de escravos, então ele traz muitos escravos para o Brasil, né? A questão do saneamento e modernização do Recife, mudança do nome da cidade do Recife para Maurício Stard, ou cidade de Maurício, a criação de jardim botânicos, de pontes, né? Tolerância religiosa, a questão voltada para a vida cultural, através de pintores, artistas, cientistas, entre outros, tá bom? Então vai haver uma série de coisas, só que isso não dá muito certo. Por quê? Porque os holandeses, eles estão tentando fazer o quê? Destruir, né, o comércio português, beleza? E tentar se instaurar na economia mundial, tá certo? Então o que é que acontece? A Companhia das Índias Ocidentais vai tentar recuperar o tempo e o dinheiro, né, através do apoio com os ingleses e outros povos, né, e vai ter uma postura de várias tentativas de retomada do território, que é onde vai começar, tá certo, senhores, a crise a crise holandesa aqui no Brasil, né? A crise no Brasil holandês, tá certo? Onde a Companhia das Índias Ocidentais, né? Que quem era a Companhia das Índias Ocidentais era formado pela União Ibérica, Portugal e Espanha, tentam retomar território perdido aqui na região, tá certo, do Nordeste brasileiro. Tá? Quando no dia 3 de agosto de 1645, os lusos brasileiros e holandeses se enfrentam na região de Vitória de Santo Antão, tá? Zona da Mata Pernambucana, na Batalha do Monte das Tabocas. Essa batalha marcou o início do processo da insurreição pernambucana, beleza? Os lusos brasileiros. Quem eram os lusos brasileiros? Os lusos brasileiros, senhores, eram, tá, portugueses, índios e filhos da terra. Quem eram os filhos da terra, né? Sem contar que tiveram negros que também lutaram para a retirada dos holandeses desse território, beleza? Quem eram os filhos da terra? Eram os nascidos aqui, eram os miscigenados, eram os próprios brasileiros. Então essa galera se reuniu e começa a formar a base inicial para o exército brasileiro, tá certo? E começam a defender o território, ok? Então a batalha no Monte das Tabocas vai marcar o início da insurreição brasileira, tá? Vamos lá. Os holandeses que estavam em Recife e Olinda resistiram durante 9 anos com o apoio do governo da Holanda, que mandava reforços e alimentos pelo mar, tá? Eles ficavam enclausurados nas cidades, tipo, fechados, beleza? E é interessante salientar que no ano de 1640, Portugal conseguiu recuperar a autonomia política, libertando-se dos espanhóis, e quem ajudou nesse processo foram os próprios holandeses, com a retribuição aos esforços de libertação portuguesa. Os holandeses tiveram o direito de ocupar o Brasil legalmente por um período de 20 anos, ou seja, até 1660. Por isso que a insurreição coloca, né, o rei Dom João IV
numa situação muito delicada. Por quê? Porque como os holandeses ajudam os portugueses a se libertarem da dominação também espanhola, instituída pela União Ibérica, tá certo? Há um acordo dos holandeses permanecerem aqui no território. E a insurreição pernambucana, a insatisfação da galera, né, as revoltas começam a ocorrer aqui, e isso acaba deixando o rei em situações muito complicadas, tá certo? Então, uma dessas situações é a chamada Batalha dos Guararapes, né? Que é essa que vai acontecer aqui, olha, em Vitória de Santo Antão, chamada de Batalha do Monte das Tabocas, ou Batalha dos Guararapes, tá certo? Que vai formar o exército e vai expulsar os holandeses daqui, tá certo? Em 1645. Em 1645, os holandeses são expulsos desse território, tá certo? E vão para a região das Antilhas e lá se estabelecem, tá? Mas enquanto isso acontece, tá? A ocupação holandesa no Nordeste é vista como um passado que não deveria ter sido encerrado pela Reconquista, né? Pois a política holandesa teria formado aí um Brasil mais forte economicamente, de fato, tá? Vai ser mais forte economicamente, não resta dúvida, tá certo? Mas sobre dominação holandesa. Essa visão é superficial. Para negá-la, bastaria observar o desenvolvimento das colônias holandesas nas Antilhas, por exemplo, que atualmente estão tanto no terceiro mundo quanto o Brasil. Então, assim, professora, se fôssemos colonizados pelos holandeses, seríamos desenvolvidos? As Antilhas é uma prova dessa. Não seríamos, não, tá? Então, assim, as insurreições começaram a ocorrer. A Batalha dos Guararapes foi a primeira e uma outra foi a Guerra dos Mascates. Lembram que Maurício de Nassau fez com que Recife crescesse, que muita gente ali enriquecesse, tá certo? Isso fez gerar uma disputa muito grande. Por quê? Porque Recife gerava muito lucro e Olinda muita despesa. Só que Olinda era a capital e recebia muitos impostos de Recife. Fez gerar a chamada Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi uma disputa entre Olinda e Recife, tá certo? E que disputa seria essa, professora? Seria uma disputa entre os comerciantes portugueses de Recife, chamados vulgarmente de mascates, tá? E os senhores de engenho de Olinda, que estavam extremamente endividados, beleza? Aí o que aconteceu? Recife começa a se rebelar para não pagar mais impostos e se destacar como cidade, beleza? Só que o que eles queriam? Que Recife, que era tipo um distrito de Olinda, fosse elevado à vila, emancipando-se da dependência de Olinda, tá? Para favorecer os comerciantes portugueses que só pagavam impostos, beleza? Então é claro que a elite agrária de Olinda, tá, inconformada, vai invadir Recife, vai destruir o Pelourinho, né? Os comerciantes portugueses fugiram para a Bahia, tá? A coroa interveio e após alguns combates reprimiu o movimento, beleza? O novo governador estabeleceu o controle da companhia. A autonomia de Recife vai levar Recife a condição de cidade, beleza? Prestigiando os comerciantes portugueses. Além de elevar Recife à condição de cidade, ainda vai mudar a capital de Pernambuco de Olinda para Recife, tá certo? Uma outra revolta que vai cair é a revolta de Beckman, a revolta dos irmãos Beckman, que vai ocorrer na região do Maranhão. Veja que o Nordeste estava virado no modo de conto, né? Em 1684, tá certo? Vai ser promovida aí por uma certa elite local, né? Os principais líderes vão ser os irmãos Beckman, Thomas e Manuel Beckman, beleza? Por quê? Porque é o seguinte,
prometido, né, para os comerciantes, para a elite da época, que tinha poucos escravos, foi prometido a ele, tá certo, que outros escravos, vários escravos iam ser trazidos, tá certo, para suprir a necessidade da galera de lá, porque eles só conheciam a mão de obra escrava, tá? Como eles queriam escravizar os indígenas e a Companhia de Jesus não permitiu, tá certo, foi prometido a ele aí uma série de escravos. Esses escravos vieram, só que esses escravos ficaram, né, atenderam às necessidades de um pequeno grupo, e isso fez com que houvesse aí um descontentamento por parte da galera, né, isso? Então houve um descumprimento do compromisso da Companhia do Comércio do Maranhão, tá certo? Sobre a utilização da mão de obra escrava, beleza? Indígena, pela elite local. Então, assim, eles tinham a função da companhia era resolver a questão da falta de mão de obra negra, né? Isso, fortalecendo aí, fornecendo 600 escravos por ano durante 20 anos, mas isso não acontece, o que faz gerar, tá certo? O que faz gerar o descontentamento, porque a economia começa a quebrar, um descontentamento da elite que promove aí a revolta, beleza? Vários latifundiários vão aderir, né? A revolta é uma revolta de caráter nativista, tá certo? Só que aí não vai dar certo, porque Portugal vai mandar um outro governador à região, vai prender os revoltosos, tá certo? É claro que a reação de Portugal vai ser bem violenta, né? E isso não vai atender a população, não vai atender aos pedidos aí do colonato, né? E vai permanecer da mesma forma. Então, os irmãos Beckmans acabam sendo presos, por isso a revolta dos Beckmans, tá? Acabam sendo presos e punidos, beleza? Mais uma revolta que não vai dar muito certo, né? O Maranhão era tratado como periferia na área de produção açucareira, né? Pernambuco era forte e sua população, em média, era muito pobre, né? Os senhores da região praticavam a escravidão indígena abertamente e os jesuítas não permitiam isso aí, né? Era proibido escravizar índios, e isso foi reforçado pela própria coroa. Em 1682 foi criada a Companhia do Comércio Maranhão, que não vai dar certo, tá? Que não vai aí durar muito tempo, beleza? Então, senhores, estudem aí a revolta de Beckman, a revolta dos Mascates, né? O Guerra dos Mascates, beleza? E a invasão holandesa no Brasil colonial, chamado também de Brasil holandês, tá certo? Sétimo ano, essa foi aí a nossa revisão, tá? Espero que vocês estudem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!